Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salve os irmãos, as irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma vez Ele ter nos dado a graça de termos passado esse dia e estarmos aqui para louvar e bendizer o Teu nome, para ministrar a Tua palavra, a qual o Senhor veio a falar conosco nesta noite. Que o Senhor venha entrar nas nossas vidas, que o Senhor possa estar fazendo renovo, aumentando a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos estar falando a respeito da parábola do juiz iníquo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Encontra-se em Lucas, capítulo 18, dos versos 1 em diante. Amém? Que o Senhor possa falar grandemente através dessa palavra, que o Senhor venha transmitir, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra chegue até você, que você possa saber que Deus é Deus do impossível. Ele é o Deus que faz, tudo Ele pode, tudo está no controle das tuas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo então, irmãos. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tarde, mas para com Ele. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, o que nós possamos ver aqui? E disse também esta parábola: há uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este republicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Tudo nesse mesmo contexto desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor veio dizer para nós nessa palavra esta noite, irmãos? Que nós possamos meditar e saber que tudo é Ele que faz. Tudo é através dEle, não é através do homem. Ele usa o homem, mas quem faz é Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos entender esta palavra, o que o Senhor está dizendo nesta palavra, para mim e para você essa noite. Amém? Contando-lhes também uma parábola
O Senhor parava, sentava, em volta dele as pessoas se reuniam e ele ia e contava por parábolas o que acontecia e o que iria acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Juiz o quê, irmãos? Juiz é uma autoridade. Se você chegar no fórum sem um advogado, você não chega na presença de um juiz. E quando o juiz ele bate o martelo, a causa está ganha. Então, é feliz aquele que ganhou e aquele que perdeu fica triste. Mas é a lei. E naquele tempo não era diferente. Então o Senhor diz aqui, ó. E havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ela estava pedindo justiça contra o seu adversário, porque ela tinha uma causa. Nós não sabemos, aqui não diz qual o motivo que ela tinha contra esse adversário dela. Poderia ser uma causa, algo que aconteceu. E ela estava querendo justiça, que o juiz, ele batesse o martelo naquela causa dela, desse para ela, né? Então, aquele juiz, e ela não se cansava, irmãos. Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, não quis mais. Depois disse consigo, ainda que não temo, isso é o juiz dizendo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importune muito. Por quê? Porque ela estava ali, ela não desistia, ela estava em cima. Eu quero justiça. Quando que o senhor vai assinar? Né? Quando que o senhor vai bater o martelo ao meu favor? Pedindo, e aquele juiz já não estava aguentando mais. A opressão já estava sendo demais em cima dele. Mas o que era isso, irmãos? Era Deus apertando e fazendo com que ele visse e ele tivesse amor por aquela viúva e desse a causa na mão dela. Então, portanto, que ele já não estava aguentando mais. Então ele disse, vou dar a causa dela, para que pare de me importunar. Louvado seja Deus. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? O injusto juiz. Porque quem faz é Deus. A obra é Deus que faz. A hora que ele diz é hora, é a hora. Muitas das vezes você tem uma causa que ela está demorando para vir nas tuas mãos. E você fala, Senhor, quando será que essa causa vai vir na minha mão? Estão ali aquelas papeladas. O advogado parece que não está trabalhando. Oh meu Deus, a minha causa não anda. Está parada. É no momento certo. No momento certo, Deus vira as papeladas e o juiz ele bate o martelo. Mas é tudo no tempo de Deus. E muitas das vezes, assim como essa viúva, nós também nos desesperamos. Nós também queremos que a nossa causa seja resolvida logo. Por quê? Porque nós precisamos. Não, irmãos. Porque é na hora que você mais precisa que ela vai chegar nas tuas mãos. Porque aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Então o Senhor disse assim, ó, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz? É de Deus, não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Ó, o Senhor está falando. Porque é Deus que faz. Porque Ele está vendo você pedindo. Ele está vendo você clamando, você buscando.
Senhor, olha para mim, eu preciso, eu necessito. Então o Senhor, Ele está vendo o que você está passando, a sua necessidade. Quando que aquela causa vai vir nas tuas mãos? Então o Senhor disse aqui, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com Ele. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí é onde entra a fé, irmãos. Temos que ter fé, perseverar. Nós temos que buscar a presença do Senhor, pedir a Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui. Olha a minha causa, Senhor, que está aí. Quanto tempo? Eu não sei o que você precisa, o que você está pedindo. Mas, meu Deus, o nosso Deus, Ele é juiz do juiz, promotores dos promotores, advogado dos advogados. Ele é médico dos médicos. Ele é Deus que cura, é Deus que faz milagre, é Deus que entra na causa. Ele faz tudo para nós. Basta nós confiarmos e crermos e sabemos que só Ele pode. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque tem muitos, irmãos, que já perderam a fé. Já não acreditam mais. E nós temos que ser perseverantes. A nossa fé tem que ser contínua. Nós temos que pedir, buscar e dar-se-vos-á. É assim que diz a palavra do Senhor. Vamos pedir, vamos buscar, vamos clamar. E o Senhor vai nos ouvir. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A Ele mesmo, nesta mesma parábola, desse juiz, Ele veio com uma outra. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E não é difícil, irmãos. Por quê? Porque existe isso. Tem pessoas, tem homem, que ele confia no seu próprio braço. Ele não confia em Deus, no que Deus faz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós possamos ver que o Senhor, Ele faz, irmãos. E o Senhor, Ele vê o que nós estamos pedindo, o que nós estamos clamando. Se é isto na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deixa assim só mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor disse aqui, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Muitas das vezes nós queremos ser melhor do que o outro. A minha oração é melhor. A minha pregação é melhor do que a do outro. Não, irmãos, não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós fazemos a sua vontade. Então o Senhor diz assim, 2 homens subiram ao templo. Presta bem atenção. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha, veja bem, irmãos.
Veja bem, se você está orando, você está pedindo a Deus algo, mede as palavras que você vai falar. Saiba como pedir. Porque não é muito pedir, falar, que Deus vai ouvir, irmãos. Porque muitas das vezes tem prova, tem luta, que nós atravessamos, que nós não conseguimos nem abrir a boca. A única coisa que nós conseguimos fazer é colocar o nosso joelho em terra e jogar a nossa cabeça no pó e clamar ao Senhor e as lágrimas descer. Que tão terrível a luta. Mas esse fariseu, ele achou que ele falando desta maneira para o Senhor, com o Senhor, ele ia ser ouvido mais rápido. Porque ele se achava melhor do que aquele publicano que estava ali também, clamando, mas à sua maneira. Jejum, e disse mais, jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possui. Olha, irmãos, a grandeza. Se engrandecendo, falando com o Senhor aquilo que o Senhor já sabia, que o Senhor já via. Mas ele fazia questão de falar alto para que todos ouvissem o que ele fazia. Então ele estava fazendo como se aqui ele estivesse fazendo uma cobrança. Cobrando a Deus, dizendo aquilo que ele tinha feito. Os irmãos estão entendendo o caminhar dessa palavra? Então, irmãos, não é do muito falar que nós vamos conseguir. Muitas das vezes, nós colocamos nossos joelhos no chão e vamos orar ao Senhor, e muitas das vezes nós conseguimos orar um Pai Nosso. Agora tem dia que nós estamos inspirados no Espírito Santo de Deus para clamar, para falar, para conversar. Mas não para você querer falar para o Senhor o que eu faço. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu não sou desse jeito, eu não faço isso, aquilo. Não é isso, irmãos, porque o Senhor, Ele já conhece. Ele conhece a minha e você. Ele conhece o meu coração e o seu. Então Ele diz, quanto que possui. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Por quê? Porque o que ele estava passando era tão grande que ele não tinha coragem nem para levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em momento algum, irmãos, ele se exaltou a Deus. Ele pediu que o Senhor tivesse misericórdia dele. Então, esse aqui, os judeus, o fariseu, ele fez como esse juiz, que não obedecia, que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Esse fariseu aqui, ele quis mostrar para o Senhor o que ele fazia, como se o Senhor não estivesse vendo. E esse publicano, ele estava se humilhando, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia dele. Como esta viúva que pedia por aquela causa. Foi até que o juiz cansou. Mas o juiz pensa que foi ele, mas não foi, foi Deus. Deus chegou e falou, é hora, agora você vai dar o que é dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o Senhor assim, eu digo vós, que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão vendo aqui o que o Senhor está falando? Os humilhados serão exaltados, irmãos. Muitas das vezes você está aí, no seu canto, imaginando, passando pela tua prova e pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. E tem outros que se acham a melhor. E nós não somos, irmãos, nós somos todos iguais perante a Deus. O que Deus quer de nós é o amor, a caridade, perdão, que nós pedimos, que nós suplicamos, porque Ele pode fazer, Ele pode todas as coisas. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então nós devemos observar essas palavras que o Senhor vem nos ensinando. Então não adianta você fazer algo para alguém e depois você sair falando. Ó, Senhor, eu fiz isso para fulano. O Senhor está vendo, não precisa você falar, Ele viu. Então o que você deve fazer? Pede a Deus, faça a sua oração em oculto, dentro do teu lar, entra no teu quarto e ora. Clama ao Senhor. Mas com fé, com entendimento. Fala com Deus. Pede sabedoria para que Ele possa ensinar. Como nós possamos pedir, estar na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é aquele que tudo pode na nossa vida. E se nós pedimos com fé, crendo, nós vamos receber. Tudo que tivermos ao nosso, que for para nós, o Senhor vai dar nas nossas mãos. Mas nós devemos também ter paciência, saber esperar. É difícil? É. Mas é tudo no tempo do Senhor, não adianta. Eu queria tropeçar os caminhos. Só vai chegar na hora que Deus quiser. É na hora que Ele achar graça. Ele vai colocar nas minhas mãos. Então a mesma coisa você aí do outro lado. Você que tem uma causa na justiça. Você que está com problema. Seja na área familiar, na área espiritual, na área material, na área financeira. Seja em todas as áreas. O Senhor, Ele entra com providência. No tempo certo, tudo isso vai passar. Essa luta não é para sempre. Ela existe o tempo certo dela começar e ela terminar. Basta que nós confiamos e cremos que o Senhor, Ele pode todas as coisas. Então, se tudo eu posso naquele que me fortalece, o que eu quero mais na minha vida? O que vai adiantar eu ficar me lamentando? Então, queridos irmãos e irmãs, muitas das vezes nós olhamos pessoas tão revoltadas, muitas das vezes revoltada com Deus. Porque Deus não faz isso para mim? Porque Deus não fez? Não, irmãos. Não vamos ser assim. Vamos ser obedientes. Vamos esperar o tempo do Senhor. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, muitas das vezes, nós achamos que o nosso tempo é esse. Mas o tempo do Senhor não é esse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Essa palavra que o Senhor trouxe hoje para nós é para nós sabermos que Ele é Deus do impossível. Aquela viúva tanto bateu e aquele juiz deu a causa nas tuas mãos.
E aquele publicano, porém, pediu que o Senhor tivesse misericórdia dele. Em momento algum ele se exaltou. Em momento algum ele quis falar o que tinha feito, outrora o que ele fez. Então, muitas das vezes é para nós aprendermos, irmãos. Essas palavras que o Senhor nos ensina, cada vez é para que nós sabemos que o tempo é dele, tudo é dele. Mas se nós seguirmos em frente, pedimos, buscando, ele vê o nosso encontro, irmãos. Ele vê as nossas necessidades. Ele não deixa nós perecer. Você não vai morrer porque você não vai receber. O Senhor não vai deixar, irmãos. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Porque o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele não deixa. Por mais que você tenha um processo que está rodando, tá ali, você fala, meu Deus, não saiu ainda, quando será que vai sair? Você não sabe o que Deus tem para você. Qual o caminho que Deus está trilhando para você? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos pedir para o Senhor sabedoria, entendimento, paciência, esperança, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Mas que isso não venha querer desviar nós dos caminhos do Senhor. Porque muitas das vezes, não, eu já ganhei, já recebi, agora pronto. Eu não preciso ficar pedindo. Não é assim. É aí que nós devemos agradecer ao Senhor e estar firme na tua presença e saber que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor venha falar mais ao teu coração, que nós possamos ter mais entendimento sobre essas palavras, que o Senhor venha nos ensinar a nós a aprendermos, a pedir, a orar, irmãos, a falar com o Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra, por esse conselho, né, que veio para nós esta noite, esta ministração. Que o Senhor possa estar entrando e movendo céus e terra ao nosso favor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez me encontro na tua presença. Ó Pai querido e amado, quero te agradecer por esta palavra, a qual o Senhor mandou para esta noite ser ministrada, Senhor, para que nós possamos aprender, Senhor, contigo, ó Pai. E aprender, Pai, que aquilo que nós somos falar, Senhor, que nós tenhamos sabedoria e entendimento, ó Deus. Deus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, toma nas tuas mãos as nossas causas, as causas de cada um, Senhor. Quem estiver ouvindo, Pai, esta live, esta oração, Senhor. Senhor, entra com o teu poder, Pai. Se está sem paciência, se está sem esperança, coloca no teu coração, Pai. Senhor, que essa pessoa possa ter sabedoria, saber esperar, Senhor, o tempo do Senhor, Pai. Ó Deus, toma nas tuas mãos, entra com providência, na área profissional, na área material, na área espiritual, na área financeira. Vai tirando, Pai, o espírito devorador, o migrador, o cortador, da vida do teu povo, Pai, na terra. Senhor, vai abrindo as portas, a porta de emprego. Senhor, vai entrando, Pai, nos hospitais. Ó Deus, nos presídios, nos manicômios, nas clínicas de repouso, nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas de recuperação. Ó Deus, vai visitando o teu povo na terra, Pai. Tem de misericórdia da nossa nação, deste mundo inteiro, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos, entra com providência agora, Pai. Vai visitando os lares, Senhor. Entra, Senhor, com tuas mãos benditas, Pai. Ó Deus, vai visitando todos os pedidos de oração que tem chegado, Pai, até a mim, Senhor. Entra com providência em todas as áreas, Pai. Senhor, na área da enfermidade, vai arrancando, Senhor, com raiz e tudo. Senhor, vai libertando o teu povo, entra com providência, Senhor.
Toma nas tuas mãos, abençoando os lares, as criancinhas. Abençoa os jovens, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Ó Deus, entra com providência, Pai amado. Aqueles que vão passar por cirurgia. Ó Deus, aqueles que estão com cirurgia marcada. Ó Deus, tem de misericórdia. Entra com providência, Senhor. Também te agradeço pelas bênçãos, pelas maravilhas, Senhor. Pelas lutas, Senhor, que nós vencemos, Senhor. Porque o Senhor é aquele que tudo pode na nossa vida. E tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Quero te agradecer por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Cada um que estiver assistindo essa live, esta oração, Senhor. Entra com providência, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. De tudo que precisa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu entrego essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Assim como eu entrego a minha vida também, Senhor. E dos meus nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Assim eu me despeço na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Compartilhe essa live, se inscreva neste canal. Que o Senhor possa estar abençoando. Aonde essa mensagem chegar, esta palavra, esta oração, que o Senhor possa estar entrando nos lares, fazendo renovo, ensinando cada vez mais para nós como servir a Ele, como estar na Tua presença, porque até isso nós devemos nos preocupar, como nós chegamos e entramos na presença do Senhor, que o Senhor ensina nós a aprender a falar, aprender a falar com Ele, a conversar e a pedir. E Ele está pronto a nos ensinar. Amém? Para que Ele possa nos perdoar nossas falhas, porque nós somos fracos, nós somos falhos. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos iguais perante ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor.